Agora sim, vamos abrir a palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo 14, verso 15. Êxodo 14, 15. Como é do conhecimento dos irmãos e das irmãs, o pastor Marcelo encontra-se em gozo de suas férias anuais e deverá estar conosco no próximo domingo, dia 2. Êxodo capítulo 14, verso 15 é o texto que vamos considerar nesta noite para o tema Sigam Avante. E eu leio aqui na tradução Nova Versão Internacional, o verso 15, onde lemos: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Vou repetir. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Pai, obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos que o Senhor nos dê compreensão e, com teu auxílio, a colocação em prática deste precioso ensinamento, desse encorajamento, desta exortação, e assim saiamos daqui ou em nossos lares permaneçamos abençoados e direcionados pelo teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Qual é a certeza que você tem em relação ao dia de amanhã? Amanhã, quinta-feira, 29 de janeiro de 2025. O que é que você pode afirmar que com certeza você fará? Ou com que certeza, em que lugar você estará? Ou de quem você irá ouvir certas palavras? Evidentemente que ninguém pode afirmar, ninguém pode assegurar, ninguém pode garantir. Foi por isso mesmo que Tiago, irmão do Senhor, quando escreveu a sua carta, disse: olha, vocês que ficam falando, nós vamos viajar, vamos a tal lugar, ficaremos ali tanto tempo, trabalharemos, ganharemos dinheiro, que é a vossa vida, ensina Tiago. Que garantia, que certeza temos de que amanhã algo vai acontecer, em algum lugar estaremos, alguém nos dirá certas palavras? Não. Por isso Tiago finalizou dizendo: ao contrário, deveriam dizer: se Deus quiser, iremos e faremos isto ou aquilo. O que Tiago está ensinando é que só Deus tem certeza, porque só Ele conhece o amanhã. Nenhuma de suas criaturas, quer sejam anjos ou demônios, quer sejam seres humanos, pecadores, falhos como nós somos, temos este conhecimento. É um atributo divino chamado onisciência. Deus sabe tudo, de tudo e em tudo. Por isso que quando lemos este texto, aparentemente percebemos que Deus está ralhando com Moisés. Aparentemente Deus está chamando a atenção de Moisés, porque o Senhor diz: Moisés, por que você está clamando a mim? Não nos parece uma reclamação, uma reprimenda, um puxão de orelha? Porque de fato, querido, querida, a única coisa certa que tanto eu quanto você já sabemos é que a vida contém incertezas. Situações que não estão no controle da nossa mão. Por mais que queiramos, por mais que desejemos, não depende de nós. E aquilo que não depende de nós se constitui numa incerteza. E a vida é cheia de incertezas, não é mesmo? Vez por outra, eu e você somos surpreendidos por algo inesperado. Aconteceu de repente.
nos pegou de surpresa, portanto, vivemos em meio a incertezas. As circunstâncias mudam. Aqui no estado do Espírito Santo, os ventos mais fortes vêm do Nordeste, o que geralmente assegura tempo bom, céu azul e calor, mas vez por outra o tempo muda e recebemos ventos vindos do sul que trazem uma amenizada no clima, trazem um pouco de umidade, algumas vezes trazem uma chuvinha também, mas nada muito forte, não predominante em nossa realidade climática. As circunstâncias mudam, os ventos mudam, as estações mudam, o mundo oscila. E eu e você, em meio a tantas incertezas, precisamos continuar vivendo. Alguém já disse que viver é perigoso. E é mesmo, não é? Basta estar vivo. E já estamos sujeitos a incertezas, estamos sujeitos a circunstâncias reversas e opostas que nos surpreendem, que nos desafiam e que também exercitam a nossa capacidade de resiliência, de perseverança, de não desanimarmos e principalmente não desistirmos. O quadro em questão que nós temos neste capítulo 14 do livro de Êxodo é um quadro de perplexidade. Por que eu digo isso? Porque quando as circunstâncias que nos envolvem não são apenas difíceis, elas ultrapassam esse status, elas mudam de fase e chega àquela situação em que a gente considera intransponível, aquela situação em que aparentemente aos nossos olhos não há saída. No linguajar popular, uma saia justa, uma sinuca de bico, uma encruzilhada, enfim, situações pelas quais tanto eu quanto você já passamos inúmeras vezes e, por mais que tenhamos dificuldade de aceitar, as vencemos, as avançamos, as ultrapassamos. Então, as incertezas que nos deixam perplexos, que nos surpreendem e que tendem a nos deixar confusos, até mesmo paralisados, tontos no momento daquela ação, daquele impacto, que muitas vezes chega sem anestesia na nossa vida. Realmente não sabemos o que fazer. Não havíamos planejado, não havíamos nos preparado para aquela circunstância, aquela situação foi tão surpreendente, tão inesperada, que talvez a única coisa que a gente possa fazer no momento seja continuar respirando, porque deixar de respirar só piora a situação, não é mesmo? Então a perplexidade está presente em vários momentos em que, embora tenda a nos paralisar, certamente não vai conseguir, porque, como dizem os antigos, o que não tem remédio já está remediado. A situação está posta, o leite já foi derramado, agora é diminuir os danos, é buscar tratar as consequências. O que temos visto recentemente, para dar um exemplo para os irmãos e irmãs, na cidade de São Paulo, onde quase que cada dia tem um temporal, não é? E a cidade sofre com os engarrafamentos, com os alagamentos, as pessoas têm as suas casas invadidas por lama, por sujeira. O que fazer? A não ser arregaçar as mangas, pegar a vassoura, o balde e começar a limpar. É assim que acontece com as intempéries ou as tempestades da nossa vida. Elas querem nos parar, mas elas não têm este condão, elas não têm este poder, porque nós fomos criados por um Deus que nunca é apanhado de surpresas, e que nos equipa, e que nos capacita a sermos resistentes, a buscarmos superar os obstáculos que se nos apresentam, de maneira que ao ultrapassarmos esses obstáculos, tenhamos aprendido, tenhamos nos fortalecido e estejamos preparados para desafios ainda maiores
que poderão nos sobrevir. Vamos ao texto em particular. É uma fala de Deus a Moisés, que li no verso de número 15, dentro de um cenário em que o capítulo 14 começa com a perseguição dos egípcios aos israelitas que haviam sido libertos do cativeiro no Egito e que agora estavam rumando para o Monte Sinai. Eles não tinham ido muito longe, tinham chegado apenas às margens do Mar Vermelho. Você conhece a história. O povo estava encurralado, não havia saída. 3 eram as circunstâncias contrárias ao povo. Rapidamente, diante deles estava o Mar Vermelho. Pouquíssimas pessoas são aquelas que podem desafiar o mar no braço. Você deve se lembrar de uma travessia muito famosa, ainda hoje no mundo, chamada a travessia do Canal da Mancha. E nadadores experientes, capacitados, bem treinados, vez por outra, se atribuem o desafio de cruzar aquele espaço que separa a França da Inglaterra. Mas não é para todos. O mar é sempre desafiador. Enfrentar o mar no braço é um desafio para poucos e pouquíssimas vezes é bem sucedido. Então, diante daquele povo que nasceu no Egito, que era escravo no Egito já há cerca de 80 anos, pelo menos, quando Moisés chega da parte do Senhor para libertá-los, eles saíram naquela madrugada da primeira Páscoa comemorada pelos judeus, e ao chegarem ao mar, não tinha estrada, não tinha viaduto, não tinha ponte, nem o túnel subterrâneo que hoje permite a você e a qualquer outro turista atravessar o Canal da Mancha sem se molhar. Mas havia outro obstáculo também muito importante, o deserto. Eles haviam deixado o lugar em que a vida era viável, às margens do Nilo. O povo de Israel havia se instalado na foz do Nilo, na região de Gósen, na época de José, 400 anos antes. Mas agora, tendo que caminhar pelo deserto, sem ter essa experiência, essa prática, acompanhado de seus familiares, o que quer dizer crianças, mulheres e idosos, ainda com o material da mudança, porque eles saíram do Egito para não mais voltar. Tudo que eles puderam levar, eles levavam, e ainda aquilo que eles pediram aos egípcios, e os egípcios, para ficarem livres deles, deram. Portanto, não era um caminho fácil fazer esse deslocamento com a família, com aqueles bens, com aquela criação pelo deserto afora. Sem dúvida alguma, uma experiência que talvez só Moisés havia adquirido, uma vez que ele, por 40 anos, pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, em meio a terras desérticas. Havia ainda um terceiro obstáculo, era o exército do faraó. O mesmo faraó que oscilava entre uma praga e outra, que se abateu sobre o Egito pelo poder de Deus. Faraó oscilava entre deixar ir e não deixar ir, em libertar e continuar aprisionando aquela mão de obra gratuita dos judeus, dos israelitas, que de convidados do passado haviam se transformado em escravos, porque o texto de Êxodo começa dizendo que subiu ao trono um faraó que não conhecera José. Então o exército que vinha armado, vinha com carros, não vinha para dar boas-vindas, nem para desejar boa viagem, vinha para tomá-los de volta. E certamente não levaria para o Egito de volta aqueles que não pudessem ter alguma utilidade. Muitos seriam mortos ali mesmo, na beira do Mar Vermelho.
muitos seriam deixados à própria sorte. Aqueles que pudessem ser úteis, que pudessem ser escravos, que pudessem trabalhar nas construções do faraó, seriam trazidos prisioneiros novamente. Portanto, querido, querida, aquela era uma situação para a qual nós concordaríamos. Não havia escapatória, não havia saída. Eles estavam encurralados. Eu e você, enquanto seres humanos, fomos criados por Deus com a capacidade de reagir. Eu e você, como seres humanos, fomos criados com capacidade para aprender a suportar situações adversas. O medo que Deus colocou no seu coração e no meu também, está associado a algo que costumamos chamar de instinto de sobrevivência. Quando as coisas ficam muito perigosas, quando a situação é realmente bastante precária, nós temos um cuidado a mais. Nós nos preservamos, nós nos acautelamos para evitar que soframos dano, para que tenhamos ferimentos, para que soframos fraturas ou até mesmo para que venhamos a perder a vida. O ser humano que diz que não tem medo, não é corajoso, é louco. Deus nos deu um pouco de medo, não demais, para não nos paralisar, mas um pouco de medo para a gente não futucar o leão com a vara curta. Por isso mesmo, essa capacidade de reação fez com que aquela multidão, a Bíblia diz que eram 600 mil homens prontos para guerrear, então jovens, fortes, aptos para o combate, considerando crianças, mulheres e idosos, podemos imaginar em algo próximo de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas que olhavam e viam o mar, olhavam para o outro lado e viam o deserto, olhavam para trás e viam o exército de Faraó que vinha levantando toda aquela poeira no deserto do Sinai, que vai para o Sinai, portanto, saindo do Cairo atual. Não havia saída, não havia escapatória, é hora do instinto de sobrevivência. Perplexo, surpreso com aquela incerteza, o que fez o povo? O texto diz que eles partiram para cima do Senhor. Está aí no versículo de número 10, você pode conferir. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Instinto de sobrevivência. Você pode conhecer alguém que diz que é ateu, você pode conhecer alguém que se diz agnóstico, ou seja, se Deus existe ou não existe, para mim dá no mesmo. Você pode encontrar alguém que se diga eu sou religioso, mas não sou praticante, como o censo do IBGE nas últimas edições vem demonstrando. Mas quando a água bate aqui no queixo, o ser humano aterrorizado clama por socorro, busca o que for, quem seja, a quem ele possa, num gesto de quase desespero, implorar por uma segunda chance, por algum tempo a mais de vida, por alguma salvação. Além do terror que o povo sentiu, eles partiram também para Moisés, acusando Moisés e dizendo: Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? É essa a libertação que você veio nos oferecer? Não podia ter deixado a gente morrer lá no Egito? Tinha que nos trazer para morrermos nós, os nossos familiares, as nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos idosos aqui no meio do nada. Mais ainda, o que você fez conosco, tirando-nos de lá? E olha só, seremos escravos dos egípcios, deixe-nos em paz,
antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Esta fala do povo a Moisés, registrada na Bíblia, demonstra que para eles não havia saída. Querido, querida, você já se encontrou em um momento assim? Tão difícil, tão tenebroso, tão aterrorizante, que você não conseguiu enxergar uma saída? Parece que tudo está perdido, tudo está acabado. Talvez sim, talvez ainda não. Mas se você já passou por algo assim, a sua presença aqui nessa noite prova o contrário. Deus operou em algum momento na sua vida. Deus fez um milagre em algum momento da sua jornada. E por isso, você querido, você querida, aqui está, dando glória a Deus ao passar pelas dificuldades, sabendo que para Deus não existe batalha perdida. Para Deus não existe o impossível. Mas para aquele povo, naquele momento, era sim impossível, e eles clamaram por Deus, e eles acusaram Moisés, e eles se prepararam para o fim da sua jornada. A reação deles foi diferente da reação de Moisés, porque Moisés não ficou aterrorizado, Moisés não achou que era o fim, porque ele conhecera a Deus de perto. Deus lhe dera sinais do seu poder, Deus lhe deixara um cajado poderosíssimo para a ação em presença de Faraó. Tudo aquilo que Moisés já havia visto e feito sob a direção e o poder de Deus, já lhe davam alguma confiança. E porque Moisés tinha alguma confiança, o que ele fez? Foi a Deus. Não para clamar desesperado, não para acusá-lo de ser o culpado daquela situação, como muitas vezes acontece com o ser humano, mas para suplicar, para pedir a intervenção de Deus. O texto diz que Moisés foi ao Senhor, não sem antes dizer para o povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Gente, não era discurso de campanha. Moisés era o líder daquela multidão. Foi ele quem os conduzira do Cairo, do Egito, onde estavam, até ali as margens do Mar Vermelho. Moisés estava tranquilizando o povo aterrorizado, e ainda lhes disse mais: o que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E no verso 15, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Nesse momento, percebemos uma mudança de paradigma naquele povo que saiu do Egito, sob as consequências das 10 pragas que assolaram o Egito, do povo que saíra do Egito sendo tocado, sendo enxotado pelos egípcios, que davam qualquer coisa, prata, ouro, bens, para que eles fossem embora o mais rápido possível. Aquele povo agora estava experimentando uma situação que até então eles não tinham experimentado, não é mesmo? As pragas não caíram sobre eles. O sofrimento, a dor dos egípcios não tinha sido experimentada pelo povo de Israel. Mas agora estava pegando para o lado deles. Eram eles as vítimas preferenciais, o alvo da ira de Faraó, da raiva, do ódio daqueles soldados que tinham em sua casa um primogênito morto. Alguém que, qualquer que fosse a idade, sendo o mais velho da família, tinha falecido naquela noite quando o anjo da morte passou sobre o Egito. Então o povo de Israel naquele momento, diferentemente de um museu que tem no seu acervo várias coisas do passado, esse povo agora não olhava para as pragas,
não olhava para os sinais, não olhava para os milagres, olhava para as circunstâncias. E aí, querido, querida, quando eu e você olhamos para as circunstâncias, a gente desanima, a gente fraqueja, a gente quase perde a fé, porque muitas e muitas vezes as circunstâncias são de fato intransponíveis para nós, não para Deus. Então, quando Moisés tranquiliza o povo e vai chegar para Deus e dizer: e agora? Que faremos? Como se Moisés pudesse fazer alguma coisa, não é? E Deus então lhe chama a atenção: por que você está clamando a mim? Diga a eles que sigam adiante. Mas adiante em que direção? Você poderia perguntar. Na direção do mar? Afogamento certo. Na direção do deserto? A hora que acabar a água e a comida, babau. Ou na direção da volta para o Egito? Eles não vão nos receber de braços abertos, não vão bater palmas porque nós voltamos, vão nos maltratar, vão nos matar, vão nos escravizar e outras coisas. Então, como assim seguir adiante? O povo poderia imaginar. Da mesma maneira como às vezes acontece com você e comigo, em que uma circunstância nos envolve e pensamos: e agora? Queremos continuar, sim, mas em que direção? Em que sentido? Com que objetivo e propósito? E é aí que eu quero trazer para você aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Como disse a professora Fátima Gifone, que é professora do Corpo de Bombeiros, e ela escreveu: entender os planos de Deus, às vezes, é difícil, mas aceitar a vontade de Deus é a melhor escolha. Olha que pequena frase tão rica e tão cheia de significado para todos nós ainda hoje. Porque dizer para você que os planos de Deus são fáceis de entender não é exatamente o que acontece. Algumas vezes até a gente aceita sem entender, porque cremos, porque confiamos, porque Ele já nos provou que cuida de nós e que está conosco em todos os momentos. Então a gente entende e aceita e crê, mas fácil não é. Agora, aceitar a vontade de Deus é a melhor escolha. Jesus Cristo, quando encarnou-se e se tornou ser humano, e uma vez lá no Monte das Oliveiras, quando ele pediu ao Pai que fizesse a vontade do Pai e não a dele, porque a dele era não passar pelo sofrimento que viria, mas a vontade do Pai era ainda melhor, e ele se submeteu. É isso que está sendo tratado aqui. Deus tinha uma vontade em relação ao povo de Israel. Aquela circunstância aparentemente intransponível não era surpresa, não era um acidente de percurso, fazia parte do treinamento. Eu estive em agosto, quando visitei com a irmã Sônia e o pastor Gustavo, os ribeirinhos da Amazônia. Estivemos num centro de treinamento dos radicais ali na Amazônia, onde agora recentemente 160 jovens participaram de treinamento inclusive de sobrevivência na selva. Aquilo que o povo de Israel viveu ali nas margens do Mar Vermelho foi um treinamento poderoso, para que eles não só fossem capacitados para confiar em Deus, mas também para viverem os próximos 40 anos no deserto. Eles não sabiam disso. Moisés não sabia disso, Josué não sabia disso, os 12 espias não sabiam disso ainda, mas Deus sabia. Por isso que eu e você podemos confiar em Deus. Deus tem um plano. Foi Jó, depois de percorrer a sinuosidade do sofrimento, a sinuosidade dos falsos amigos, a sinuosidade da incompetência do pensamento humano, filosófico, até religioso, para suportar tamanha dor, quem disse: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esta é a marca que a ação de Deus deixa no coração dos seus filhos,
quando estes enfrentam as tempestades da vida. Esta é a conclusão, é o diploma de honra ao mérito que você, minha irmã, que você, meu irmão, recebe de Deus quando você sofre os embates dos ventos, dos rios, que dão contra a sua casa, que batem contra a sua vida, mas você resiste, porque está firmado sobre a rocha, sabe em quem confia, está seguro, porque o seu tesouro está guardado por aquele que nunca perdeu batalhas. É o plano de Deus. De fato, quando lemos o texto, se Deus está chamando a atenção de Moisés, é porque Moisés não sabia qual era o plano, ainda que cresce, ainda que acreditasse que Deus podia, se quisesse, abrir uma escapatória. Mas Deus lhe chama a atenção: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Deus tinha dito a Moisés, um ano antes, você deve lembrar-se disso, quando ele estava pastoreando as ovelhas de Jetro lá no Monte Sinai, ele viu um clarão e, ao se aproximar, percebeu que havia uma sarça que ardia, pegava fogo, mas ela não se consumia, ela continuava mesmo, do mesmo tamanho, com o mesmo verdor, sem perder uma folha sequer, mas brilhava, queimava, ardia. E quando Deus disse para Moisés qual era a sua tarefa, e depois de várias tentativas de fazer Deus mudar de ideia, Moisés desistiu e resolveu obedecer. Deus disse para ele assim: Moisés, vou te dar um sinal, daqui a 1 ano, você e todo o meu povo que está escravizado no Egito, vão me adorar aqui neste monte. Então, querido, querida, preste atenção, é bem provável que Moisés não se lembrasse disso naquele momento, entre o mar, o deserto e o exército. Mas Moisés tinha recebido as instruções. As instruções eram para sair com o povo e, em vez de ir para Canaã, que era coisa aí de 40 dias, virasse à direita e fosse para o Monte Sinai, onde teriam um encontro com Deus. Jornada que levou aproximadamente 8 meses. Portanto, seguir adiante o que Deus falou com Moisés não estava relacionado nem ao exército, nem ao deserto, nem ao mar. Seguir adiante é: Moisés, lembra das instruções? Você tem que ir para o Sinai, você tem que ir para o Monte Sinai, eu estarei lá esperando você e o povo. Portanto, você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe qual é a direção. Meu querido, minha querida, você como crente, você sabe qual é a direção, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que é preciso, o que é necessário. Por exemplo, você sabe que tem que ler a Bíblia, porque você precisa se fortalecer, precisa se alimentar. Se você e eu não lermos a Bíblia, que desculpa vamos dar? Outra, você sabe que precisa orar, precisa falar com Deus, precisa escutar Deus quando você fala com Ele, precisa receber orientação, conforto, desafio, propostas de coragem para a vida cristã. Então você sabe qual é a direção, não é nada novo. Deus não está querendo que você receba instruções novas, Ele já deixou todas prontinhas na sua palavra, que você e eu conhecemos. Portanto, diante das circunstâncias, o que Deus espera de nós? Que nós sigamos adiante, nada de parar para reclamar, nada de queixar-se porque A, B ou C tem uma vida mais tranquila e aparentemente melhor, nada de se revoltar contra Deus porque quebrei a unha ou porque meu carro apareceu arranhado. Não! O que Deus disse para Moisés: está clamando por causa de quê? Vão em frente, diga ao povo que siga adiante. Isso é para mim, isso é para você. Estamos começando um ano, vamos esperar acontecer o quê? Vamos adiante. Nós tentamos construir o edifício Pastor Juraci Lemos, a prefeitura até hoje não deixou. Ficamos reclamando?
Não, Deus disse, então vai lá para a cidade de Pomar e constrói um templo. E nós fomos e construímos. Agora estamos fazendo a quadra aqui no terraço. Em breve vai ficar pronta e vai ser um lugar de bênção, vai ser um lugar de bem-estar, de alegria, não só para os jovens, os idosos também vão aproveitar a quadra. Portanto, quando Deus diz, parem de clamar a mim e sigam adiante, Ele não está oferecendo um plano novo, Ele está querendo que a gente faça o combinado, que a gente cumpra o acordo, a aliança que temos com Ele. E qual é esta aliança? Caminharmos com Ele em direção a Jerusalém celestial. Conta-se a história de um canguru que saltava para trás. Esse animalzinho, por apenas saber saltar para trás, sofria bullying dos demais cangurus. É uma história infantil, mas serve para nos ensinar coisas preciosas. Saltando para trás, aquele canguru se viu vítima de zombaria, de escárnio, Se fosse hoje em dia, diriam que era bullying com ele, porque ele, pobrezinho, só sabia saltar para trás. E isso envergonhava, isso entristecia, e à noite, quando ninguém estava olhando, ele até chorava, porque as circunstâncias eram desfavoráveis. Uma coruja sábia aproximou-se dele e disse, adianta você chorar? Vai mudar alguma coisa se você ficar aí se lamentando? Você tem que perseverar, vai treinar, vai aprender a saltar para frente. E o canguruzinho, ouvindo aquele sábio conselho, resolveu colocá-lo em prática. Todos dormiam e lá estava ele no campo, tentando aprender a saltar para frente, como todo canguru fazia. E de tanto se esforçar, de tanto se dedicar, ele foi conseguindo, aprendeu a saltar para frente, e quando ele já estava apto, quando ele já estava sabendo fazer isso até de olho fechado, ele, num belo dia, fez uma exibição. Ninguém sabia, ninguém esperava. E na frente de todo o restante, ele saltou para frente várias vezes, e saltos enormes e longos, e todos ficaram admirados e passaram a aceitá-lo, porque já não era alguém diferente, não era um animalzinho diferente dos demais. O próprio canguruzinho ficou mais feliz, porque agora ele podia saltar igual aos outros, ele podia fazer o mesmo que os outros faziam. Só que na verdade, aquele canguruzinho podia fazer algo que nenhum dos outros sabia. Ele sabia saltar para trás. Cristão, cristã, você aprende muitas coisas com o ser humano, coisas boas, quero dizer, que você deve e pode praticar na sua vida. Mas isso não vai fazer você igual a eles, a elas. Porque você já sabe algo que eles ainda não sabem. Você sabe confiar em Deus. Você sabe obedecer a Deus. Você sabe viver para a glória de Deus. Isso faz de você uma pessoa diferente, não igual. Por isso que o Salmo 1, de maneira muito cristalina, muito clara e objetiva, diz que Deus faz separação entre os ímpios e os justos. Deus não trata todos por igual, seria uma injustiça, não é mesmo? Mas Ele diz que aqueles que receberam o seu Filho, aos que creram no seu nome, escreveu o apóstolo João, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é um diferencial, é algo que não pode ser alcançado, obtido, conquistado de outra maneira, a não ser crendo em Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo para você, querido, querida, o seguinte: na sua vida, as circunstâncias são apenas circunstâncias. Elas podem te surpreender, elas podem te deixar perplexo, elas podem parecer intransponíveis, até aí, tudo bem. Mas com Deus, você percebe que o Senhor, que é um Pai bondoso, que é um Deus fiel, que faz o que diz,
que cumpre o que promete, você nunca estará sozinho. Nenhuma circunstância, diz a palavra, será insuportável. Não virá sobre vós tentação maior do que a que podeis suportar, diz a palavra de Deus. Mas Deus dará o escape. Foi isso que aconteceu aqui no Êxodo. O mar se abriu, o povo passou em seco. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, morreram afogados. E os israelitas se viram livres dali para frente. Nunca mais voltaram a morar no Egito. Deus conduz a nossa história. Crise, como ensinam os chineses, são oportunidades. Não oportunidade para parar, sentar à beira do caminho e ficar chorando as pitangas. Oportunidade para mostrar em quem temos crido. Oportunidade de mostrar que sabemos com quem está o nosso tesouro. Oportunidade para demonstrar que temos um lar que não foi construído por mãos humanas, preparados por Deus no céu. Portanto, meu irmão, minha irmã, começo de 2025, janeiro já foi embora, só faltam 11 meses agora. Não é para ficarmos parados, perplexos. Não é para nos queixarmos, lamentando, resmungando e chorando. É para seguirmos em frente. Estamos nos planos de Deus. E os planos de Deus não podem ser frustrados.